Nossa última aula de sistema nervoso é sobre a vascularização do encéfalo. Como todos os órgãos do nosso corpo, o encéfalo ele precisa receber glicose, nutrientes e oxigênio. Por isso que eu coloco aqui para a gente finalizar o nosso sistema nervoso, para a gente falar da vascularização do nosso encéfalo. Essa vascularização ela é importante para o bom funcionamento de todas as regiões do nosso encéfalo. Uma parada na circulação cerebral, ou seja, a falta de sangue, a falta de glicose, de nutrientes e de oxigênio para regiões do nosso cérebro ou do nosso encéfalo, se for uma perda de até 7 segundos, pode causar uma perda de consciência, mas se alguma região deixar de receber oxigênio e nutrientes por mais de 5 minutos, pode causar lesões irreversíveis. Aquela parte do encéfalo pode perder a sua função e não será possível reverter esse quadro. Então, é muito importante, como todas as outras estruturas do nosso corpo, né, que essas regiões recebam nutrientes e recebam oxigênio. Bom, como é que ocorre, então, a vascularização? Todas as regiões do nosso corpo, isso aqui é bem assunto de terceira unidade, mas eu já vou antecipar aqui algumas informações. Todas as regiões do nosso corpo recebem sangue rico em oxigênio e nutrientes. E essa distribuição de sangue rico em oxigênio, ela acontece através de vasos sanguíneos, que são chamados de artérias. Então, as artérias estão levando sangue com oxigênio para os órgãos do nosso corpo. Quando ocorrem lá as reações dentro da célula, um dos produtos dessas reações que ocorrem nas células é o gás carbônico. E aí, esse gás carbônico ele tem que retornar na circulação sanguínea, e esse retorno agora do sangue pobre em oxigênio e rico em gás carbônico ocorre através de vasos sanguíneos que são chamados de veias. Isso pensando na grande circulação do nosso corpo. Próxima unidade, nós vamos estudar detalhes e algumas particularidades. O que eu quero que vocês saibam hoje, que as artérias estão levando sangue rico em oxigênio para o nosso encéfalo, e as veias vão fazer o retorno desse sangue para o coração, que é o sangue pobre em oxigênio. Então, nós vamos começar aqui falando das artérias, dos vasos que estão levando sangue com oxigênio para as estruturas do encéfalo. Quem leva sangue rico em oxigênio para o nosso encéfalo? As artérias carótidas internas e as artérias vertebrais. Tá? Então, essas são as principais artérias que levam sangue para o nosso encéfalo. Lá na base do nosso encéfalo, nós já vamos ver com imagens, existe uma estrutura formada por vários vasos sanguíneos, por várias artérias, e essa estrutura é chamada de círculo arterial do cérebro. Antigamente, era chamado de polígono de Willis. Então, se vocês já ouviram falar, se vocês forem pegar um atlas, um livro que trouxer essa informação, polígono de Willis, nada mais é do que o círculo arterial do cérebro. Então, esse círculo arterial, ou esse polígono de Willis, é o local de onde saem as principais artérias para a vascularização cerebral. Então, as artérias carótidas internas e as artérias vertebrais vão contribuir para a formação desse círculo arterial ou desse polígono de Willis, e do polígono de Willis vão se originar as principais artérias que irrigam, que mandam sangue rico em oxigênio para o nosso encéfalo. Irrigação, parte arterial. A parte venosa, que seria o retorno desse sangue pobre em oxigênio para o coração, é feita através de estruturas venosas, que são chamadas, ou que são denominadas, seios da dura mater. Nós já falamos desses seios da dura mater lá na aula de meninges, mas nós vamos recapitular no finalzinho dessa aula também. Bom,
Falei para vocês que o círculo arterial, ele é formado, ou melhor, quem contribui para a formação do polígono de Willis ou do círculo arterial do cérebro são as artérias carótidas internas e as artérias vertebrais. Eu vou fazer um esquema aqui, pessoal, não precisa saber esse esquema agora, hoje, mas é só para a gente entender melhor. Bom, vamos supor que aqui seja um coração, o nosso coração, tá? Como eu falei para vocês, o sangue rico em oxigênio vai sair desse nosso coração através das artérias. Então, as artérias levam o sangue rico em oxigênio para ser distribuído para todo o nosso corpo. A artéria que sai do coração, responsável em levar o sangue rico em oxigênio para todo o nosso corpo, se chama aorta. Essa aorta, ela possui aqui uma parte ascendente, um arco da aorta e a aorta descendente. Do arco da aorta vão se originar 3 ramos. Vou colocar aqui. O primeiro ramo é chamado de tronco braquiocefálico. Tronco braquiocefálico. O segundo ramo é chamado de artéria carótida comum. Artéria carótida comum esquerda. E o terceiro ramo é chamada de artéria subclávia esquerda. O que nós temos que pensar? A artéria subclávia esquerda vai lá para o nosso membro superior esquerdo. A artéria carótida comum esquerda vai subir no lado esquerdo do nosso pescoço. Nós precisamos ter uma artéria que vá para o membro superior direito e um que suba na região direita do pescoço. Então, o nosso tronco braquiocefálico vai dar origem à artéria subclávia direita e à artéria carótida comum direita. Tá? Então, aqui nós temos a irrigação dos membros superiores e a irrigação do pescoço e da cabeça. As artérias carótidas comuns vão dar origem à artéria carótida externa. Externa vai fazer a irrigação da parte de fora da nossa cabeça, face, parte externa também do pescoço. E a artéria carótida interna vai ser responsável pela irrigação do encéfalo. Então, a artéria carótida interna é um ramo da artéria carótida comum. Vou aproveitar essa imagem para já falar das artérias vertebrais. As artérias vertebrais, elas se originam aqui da subclávia, uma de cada lado. E essas artérias vertebrais, elas vão se posicionar mais lateralmente e elas vão passar dentro daquele forame que está presente nas vértebras cervicais. Quem é que lembra o nome dos forames que estão presentes apenas nas vértebras cervicais? Transverso. Os forames transversos. Então, as vértebras cervicais possuem forames transversos, justamente para que as artérias vertebrais passem por eles. Então, elas vão subindo lá da 7ª para a 6ª, para a 5ª, até chegar lá na base do crânio. Elas entram, agora sim, pelo forame magno e se tornam estruturas internas. Vamos voltar para os slides. Artéria carótida interna. É um ramo da artéria carótida comum, que eu falei para vocês. Olha a imagem aqui. Aqui embaixo nós temos a artéria subclávia, de um lado, e a artéria carótida comum, essa que vai subindo aqui. Nessa região do pescoço, ela vai bifurcar e vai dar origem à carótida externa, que vai mandar sangue para a parte de fora da cabeça, e a carótida interna, que entra pelo canal carótico e vai enviar sangue, então, para o nosso encéfalo. Olha aqui o resumo, então. Ramo da artéria carótida comum, penetra pelo canal carótico, perfura as membranas que estão envolvendo, né, o nosso encéfalo, dura mater e aracnoide, e os seus ramos terminais serão as artérias cerebrais médias
e as artérias cerebrais anteriores. Então, da artéria carótida interna vão surgir as artérias cerebrais médias e as artérias cerebrais anteriores. Aqui mostrando uma imagem já dentro, então, do crânio, lá no nosso encéfalo. Essa artéria que nós vemos aqui seccionada, eu vou passar desse lado aqui, ó, vou pintar de azul, ó. Essa artéria seccionada é a artéria carótida interna, tá? Essa que tá cortadinha, artéria carótida interna. Falei para vocês que os ramos terminais são as artérias cerebrais médias e as anteriores. Nessa imagem aqui, o que nós conseguimos visualizar? A artéria seccionada é a carótida interna e dela vão surgir a artéria cerebral média, que é essa que eu pintei, e essa que vem para frente, a artéria cerebral anterior. Então, esses são os ramos terminais da artéria carótida interna. Eu já vou mostrar em outra imagem, não se preocupem, que nós vamos conseguir visualizar melhor. Artéria vertebral. A artéria vertebral, como eu mostrei lá no esquema também, é um ramo da artéria subclávia, atravessa os forames transversos das vértebras cervicais, entra pelo forame magno, né? Então, ela vai adentrar e vai se tornar uma estrutura interna na caixa craniana. E essas artérias vertebrais, tem a direita e tem a esquerda, elas vão se fundir para formar uma artéria que é chamada de artéria basilar. Vou só voltar nessa imagem para a gente aproveitar ela, que está boa também. Olha aqui, artéria carótida comum, vou marcar aqui, e aqui a artéria subclávia. Da artéria subclávia, esse pequeno ramo que a gente vê surgindo aqui é a artéria vertebral, de um dos lados. Olha aqui, ela se torna, eu vou pintar para vocês verem. Ela sai aqui da artéria subclávia, vem posteriormente e olha ela aqui, ó, subindo dentro dos forames transversos, ó, ela vai passando direitinho dentro de todos os forames transversos, se torna mais posterior, nessa parte mais superior, e entra pelo forame magno. Olha aqui ela passando pelos forames transversos, artéria vertebral de um lado, né? E aqui nós vemos ela entrando pelo forame magno. Nessa região, nós temos a artéria vertebral de um lado, a artéria vertebral do outro. Elas se fundem e formam a artéria basilar. Lembram que na aula de tronco encefálico, na ponte, eu falei para vocês que nós temos o sulco basilar, que é aquela pequena depressão bem no meio da ponte. Esse sulco basilar aloja a artéria basilar. A artéria basilar se encaixa, se posiciona no sulco basilar, localizado na vista anterior da ponte. Já vou mostrar em imagens. Quais são os ramos terminais da artéria basilar? Artérias cerebrais posteriores. Olha essa imagem aqui, tá? Muito boa. Vamos recapitular tudo que eu falei até agora. Essa artéria seccionada, vou marcar de um lado, mas tem do outro, ó. Artéria carótida interna. A artéria carótida interna dá origem às artérias cerebrais médias. Pintei aqui de um lado, aqui tem do outro, mas a gente vê o lobo temporal nessa região. E também a artéria carótida interna dá origem às artérias cerebrais anteriores. Pintei aqui de um lado e aqui desse outro lado a gente vê a outra, ó, tá? Artérias cerebrais anteriores. Ok. Na parte posterior, artéria vertebral de um lado, artéria vertebral do outro, e aqui, quando elas se fundem, elas formam a artéria basilar. Olha a artéria basilar passando aqui na parte anterior da ponte, no sulco basilar. Obviamente, pessoal, que elas vão dar origem a outras artérias. A gente não vai entrar nesses detalhes, tá? Vamos focar nos ramos terminais. Os ramos terminais da artéria basilar correspondem às artérias cerebrais posteriores. Marquei de um lado e aqui nós vemos a artéria cerebral do outro lado.
Aí nós chegamos no círculo arterial do cérebro, o também chamado polígono de Willis. Esse círculo arterial é uma anastomose arterial. O que é uma anastomose? É a interligação de várias artérias, como nós vemos aqui. Eles formam essa estrutura que tem um formato poligonal, que está situado na base do cérebro. Esse círculo arterial do cérebro circunda o quiasma óptico, já vamos para imagens, tá? E esse círculo arterial é formado por essas artérias que eu listo aqui para vocês. Artérias cerebrais anteriores, artérias cerebrais médias, artérias cerebrais posteriores. Todas essas eu já mostrei para vocês nas imagens anteriores. Além das artérias cerebrais, nós temos as artérias comunicantes posteriores e a artéria comunicante anterior. Vamos para o nosso desenho, para o nosso esquema aqui do lado. Vou pintar de um lado, mas quase todas elas têm do lado direito, tem do lado esquerdo. Essa artéria aqui cortada, artéria carótida interna. Da artéria carótida interna, se originam as artérias cerebrais médias, de um lado e do outro, e as artérias cerebrais anteriores, de um lado e do outro. Na região posterior, artéria vertebral de um lado, artéria vertebral do outro lado. Se juntam, se unem para formar a artéria basilar. Ramos terminais da artéria basilar, artérias cerebrais posteriores. Marquei de um lado, tem do outro. Unindo, comunicando as artérias cerebrais posteriores com as médias, nós temos artérias comunicantes posteriores. Marquei de um lado, tem do outro. E unindo as duas artérias cerebrais anteriores, nós temos a artéria comunicante anterior. E assim nós fechamos o nosso círculo arterial do cérebro, responsável pela irrigação do nosso encéfalo. Imagens. Olha aqui, um esquema primeiro. Olha aqui no meio, vou colocar um tracinho, quiasma óptico. Falei para vocês, né, anteriormente, que o círculo arterial circunda o quiasma óptico. E realmente, olha o quiasma óptico aqui, circundado pelo círculo arterial do cérebro. Posterior ao quiasma óptico, infundíbulo e mais posteriormente os corpos mamilares. Vamos identificar artéria carótida interna, artéria cerebral média, de um lado, o outro lado aqui está encoberto, e vindo aqui para frente, ó, artéria cerebral anterior, de um lado, do outro. Comunicando as duas artérias cerebrais anteriores, nós temos a artéria comunicante anterior. Na região posterior, artéria vertebral, artéria basilar, artéria cerebral posterior de um lado, artéria cerebral posterior do outro lado. Comunicando as cerebrais posteriores com as cerebrais médias, nós temos as artérias comunicantes posteriores de um lado e do outro lado. Essa segunda imagem é uma peça natural, tá? Então, as artérias carótidas que estão seccionadas, elas foram amarradas aqui com um fio, tá? Então, a artéria carótida interna de um lado e a artéria carótida aqui do outro lado. Artéria cerebral média, artéria cerebral média. Artéria cerebral anterior, artéria cerebral anterior. Artéria comunicante. Olha aqui o quiasma óptico, bem aqui no meio, quiasma óptico. Aqui nós vemos a artéria basilar, artéria cerebral posterior, artéria cerebral posterior. Artéria comunicante posterior, artéria comunicante posterior. Outra
Imagem natural também, tá muito boa. Essa aqui, as artérias carótidas não foram cortadas, ó, elas estão vindo lá do canal carótico. Artérias carótidas internas. Aqui o quiasma óptico, artérias cerebrais médias, artérias cerebrais anteriores, unindo as duas, artéria comunicante anterior. Aqui nós vemos a artéria basilar, artéria cerebral posterior, artéria comunicante posterior, dos dois lados, tá? Formando o círculo arterial do cérebro. Aqui mostrando o local, o território de irrigação de cada uma dessas artérias cerebrais. O que está marcado em amarelo corresponde ao local que chega sangue proveniente da artéria cerebral anterior. Então, toda essa parte, ou a maior parte medial do nosso encéfalo, recebe sangue da artéria cerebral anterior. E essa parte aqui superior também, na vista lateral, ó, tá? Tudo que está em amarelo, artéria cerebral anterior. Essa parte mais em marrom, na vista lateral, corresponde aos locais que recebem sangue da artéria cerebral média. E essa parte mais escura aqui, inferior e posterior, tanto na vista lateral como na vista medial, recebem sangue da artéria cerebral posterior. Só para a gente fazer algumas correlações clínicas. Então, começando pela artéria cerebral anterior. O território de irrigação. Na face medial, então nós vemos aqui praticamente quase toda a face medial, que vai desde o lobo frontal até o sulco parieto-occipital. Toda essa parte medial que pintou aqui em azul recebe sangue da artéria cerebral anterior. E essa face mais superior, na vista lateral, que pintou também em azul aqui, recebe sangue da artéria cerebral anterior. Quais são as principais áreas encontradas nesse território irrigado pela artéria cerebral anterior? Lembra que eu falei para vocês dos giros pré e pós-centrais? Nós temos o giro pré-central e o giro pós-central. Qual que era a função do giro pré-central? Motricidade. Motricidade, e o giro pós, então, fica com a sensibilidade. Não sei se vocês lembram daquele homúnculo que eu mostrei para vocês. Mas nessa parte mais medial, a gente tinha os membros inferiores, tinha aquele pé desenhado nessa região aqui. Então, essa região mais medial, tá? Porque a gente não está falando da parte lateral aqui, essa região mais medial e superior, ela vai ser responsável pela motricidade e pela sensibilidade dos membros inferiores, porque essa parte mais medial é responsável pelo controle, pela inervação dos membros inferiores. Bom, se por um acaso ocorrer a obstrução, uma isquemia, um coágulo se inserir ali na artéria cerebral anterior, o que vai acontecer com esse indivíduo? Essa região aqui, essa parte medial, ela vai deixar de receber sangue e as funções que são coordenadas por essas regiões vão ser prejudicadas. Obviamente, aqui eu vou focar mais nessa parte do giro pré e pós-central, tá? Que a gente vê que tem várias outras regiões que têm outras funções. Mas pensando nessa área aqui, na porção alta, né, dos giros pré e pós-central, se causar a obstrução do sangue para essa região, isso vai causar uma paralisia e diminuição da sensibilidade do membro inferior do lado oposto. Por que do lado oposto? Porque na decussação das pirâmides inverte os nervos. Exatamente. Nós vimos na aula de tronco encefálico que na decussação das pirâmides ocorre o cruzamento das fibras. Então, o lado esquerdo do meu cérebro coordena a metade direita do meu corpo e vice-versa. Então, dependendo do lado da artéria, do vaso que for acometido, o lado oposto que vai sofrer as consequências.
Então, aqui marcando, ó, a região mais medial, a porção alta, né, dos giros pré e pós-central, que são responsáveis pela motricidade e sensibilidade dos membros inferiores. Artéria cerebral média. Mostrando aqui em vermelho os locais, os territórios que recebem sangue dessa artéria, tá? Então, essa parte mais superior e lateral, na vista lateral. O que nós temos nessa região? Nós temos que pensar que tem a continuação do giro pré, a continuação do giro pós-central. Então, aqui vai ser o controle da motricidade e a parte da sensibilidade do restante do corpo, com exceção do membro inferior, porque esse controle é feito nessa parte mais superior e medial, tá? Então, todo o restante estão na continuação desses giros. Além disso, eu falei para vocês da região, da área motora da fala, a área de Broca, que fica nessa região aqui mais anterior, e mais posteriormente aqui nós temos a área de Wernicke. Então, o controle da fala também são nessas regiões irrigadas pela artéria cerebral média. Audição, aqui no lobo temporal, gustação, nessa região também. Se essa região, se essa artéria cerebral média sofrer uma obstrução, um coágulo, um trombo, né, o que vai acontecer com esse indivíduo? Se pegar essa região dos giros pré e pós-central, a gente vai ter paralisia e diminuição da sensibilidade do corpo, né, do lado oposto, exceto membros inferiores, porque eles são controlados por regiões que são irrigadas pela artéria cerebral anterior, e também a pessoa pode ter distúrbios na linguagem, distúrbios na audição, distúrbios na parte da sensibilidade da gustação, do paladar, então depende da região específica que é acometida. Então, aqui mostrando o giro pré-central, o giro pós-central, giro pré-motor, o giro pós relacionado com a sensibilidade, a área de Broca, né, que está relacionado com a palavra falada, a região da área da audição e da gustação. E nessa parte da gustação, aqui posteriormente, tem a área de Wernicke também. Artéria cerebral posterior, demarcando ali em azul, então, o território, né, as regiões do nosso encéfalo que recebem sangue provenientes da artéria cerebral posterior. Vai pegar essa parte mais inferior e posterior. Então, vai do lobo temporal até o lobo occipital, na vista medial e na vista lateral. Aqui, principalmente, a gente fala que o lobo occipital ele está relacionado com a visão, com o controle da visão, processamento visual, que inicialmente, né, começa aqui no lobo temporal e é direcionado lá para o lobo occipital. Então, se por acaso a artéria cerebral posterior sofrer uma obstrução, um coágulo, uma isquemia, um êmbolo, um trombo, e essa região deixar de receber sangue, provavelmente esse indivíduo terá uma alteração, uma patologia na visão. Então, isso pode causar uma cegueira parcial, que pode comprometer uma parte do campo visual desse indivíduo. Essa foi a irrigação, como o sangue chega, como o sangue rico em oxigênio chega no nosso encéfalo. E agora, para finalizar, a gente tem a drenagem venosa. Então, existem uma série de veias também no nosso encéfalo, que vão recolher esse sangue agora pobre em oxigênio, e essas veias vão drenar o sangue pobre em oxigênio para os seios da dura mater. E dos seios da dura mater, esse sangue vai ser drenado para veias maiores, mais conhecidas, mais importantes, que são chamadas de veias jugulares internas. E aí, das veias jugulares internas, esse sangue vai ser direcionado para o nosso coração. Vamos recapitular, já falamos de seios da dura mater lá na aula de meninges. Vamos lá, vamos ver se vocês conseguem me ajudar. Como é que chama esse seio da dura mater aqui em cima?
Sagital superior. Seio sagital superior. E esse aqui embaixo? Seio sagital inferior. Seio sagital inferior. Esse aqui, como é que chama? Seio reto. Seio reto. E esse que vem lá de baixo? Seio occipital. Seio occipital. Então, esses são os seios ímpares, né? Existe apenas um de cada. Seio sagital superior, o inferior, o reto e o occipital. Agora, nós temos 2 pares de seios da dura mater. O primeiro é esse que surge a partir da confluência dos seios. Nós temos esse e do outro lado também. Que seios da dura mater são esses? Seios transversos. Os seios transversos. E quando ele começa a fazer essas curvas aqui, que tem o formato da letra S, que seio que é? Sigmoides. Os seios sigmoides. Aí, os seios sigmoides vão drenar para essas veias aqui, que são as veias jugulares internas. As veias jugulares internas passam, agora sim, pelo forame jugular. Então, eles saem de dentro da cavidade do crânio, se tornam estruturas externas, descem pela região do pescoço e se direcionam para o coração. Tem outras veias ali no meio do caminho, mas nós vamos deixar para falar na terceira unidade. Os seios cavernosos que eu coloco aqui, vamos desconsiderar, porque eu não falei lá na aula de meninges, mas são esses seios mais anteriores aqui. Mas vamos deixar, não precisa identificar. Vou utilizar essa imagem aqui, que foi a imagem que nós utilizamos na aula de meninges. Olha aqui, seio sagital superior, seio sagital inferior. Aqui nós temos o seio reto, o seio occipital e aqui a confluência dos seios. Daí aqui nós vemos de um lado o seio transverso, o seio sigmoide, que posteriormente vai dar origem à veia jugular. Então, como ocorre essa drenagem? Através de pequenas veias, as veias normalmente acompanham as artérias, tá? Mas nós não vamos entrar em detalhes. Essas veias vão recolher o sangue pobre em oxigênio, vão encaminhar esse sangue para os seios da dura mater, e os seios da dura mater, então, drenam esse sangue pobre em oxigênio para a veia jugular interna. Nessa vista aqui, na vista anterior, né, do pescoço, nós vemos a veia jugular interna descendo, uma de cada lado, aí elas vão se encontrar com as veias que vêm dos membros superiores, vão formar outras veias aqui, que eu não vou entrar em detalhes, mas vão formar essa veia maior, que é a veia cava superior, e aí sim a veia cava superior é responsável pela chegada do sangue no coração. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Deu para entender como o sangue chega e como o sangue sai do encéfalo? Vou entender que sim. E aí nós encerramos a nossa segunda unidade.